Tu te considera uma pessoa tímida, que sente um certo desconforto quando vai participar de grupos, de interações sociais? Pois hoje nós vamos falar sobre a timidez, sobre a diferença, como diferenciar timidez de uma ansiedade social e de uma introversão. Vamos pensar juntos sobre prejuízos que essa timidez pode estar te causando na tua vida, o que pode causar essa timidez e também como transpor essa timidez, ou seja, como superar, como lidar melhor com ela. O meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e eu não sei se tu já sabia, mas algumas pessoas já nascem com uma predisposição a serem um pouco mais tímidas, porque é uma questão de temperamento e é aquilo que já vem, já é a nossa tendência. Mas não é só isso que faz com que uma pessoa siga sendo tímida durante a vida. A timidez e principalmente o grau de timidez também pode estar associado a algumas experiências que essa pessoa foi tendo ao longo da vida dela, que podem ter até reforçado esse aumento dessa timidez. Então, por exemplo, crianças, pessoas que se desenvolveram em ambientes mais rígidos, críticos, ou com pais superprotetores, com pessoas na volta que desencorajavam essa criança a falar, a se expor em atividades sociais, ou até situações em que ela foi rejeitada, sofreu algum tipo de bullying, que teve experiências negativas na infância ou ao longo do desenvolvimento dela, na adolescência, e que também foram contribuindo com a experiência ruim mesmo, de pensar que as interações sociais podem ser muito negativas para ela. Então, ela foi evitando esse tipo de situação para não correr o risco de sofrer esses julgamentos, rejeições. E outro ponto também é que pessoas muito autocríticas, que são muito críticas com elas também, acabam se exigindo mais nas interações e parece que as interações acabam ficando tão difíceis, afinal tem um monte de regra que precisa ser cumprida e assim elas acabam evitando, porque dá uma canseira de pensar quando vai se expor a uma situação, porque é difícil ser espontâneo, é difícil ficar leve as interações. Então, a autoimagem que a pessoa tem também influencia bastante também, né? O como ela se enxerga, o que ela pensa sobre ela, qual que é o valor que ela tem, que ela se percebe diante do mundo. Isso influencia o quanto ela vai se sentir segura para se expor nessas situações. E uma pessoa que não aprende a manejar essa timidez e acaba evitando ao máximo possível essas interações, pode ter prejuízos ao longo da vida. Ela pode perder oportunidades na vida porque não se expôs a situações sociais, ela não é vista, ela se recolhe, ela fica escondida, porque ela deixa de participar de eventos, de reuniões, apresentações, não se expõe também na rua, no sentido de encontrar, fazer novos amigos, novas relações. Então, a pessoa tímida, ela deixa de ganhar muitas coisas e fora também o sofrimento, porque ela fica presa nas regras da timidez ali. Mas um ponto que eu considero relevante trazer para esse vídeo é a diferença entre timidez, ansiedade social ou fobia social, como era chamado antigamente, e também a introversão. São coisas diferentes. A timidez é um desconforto, é uma sensação de insegurança quando ela vai conversar com as pessoas, é uma coisa assim ruim, assim, é um desconforto. Já a ansiedade social, ela é muito paralisante. A ansiedade social, digamos que é um nível de timidez muito alto. Não é bem isso, mas assim, simplificando para vocês. A ansiedade social é um medo muito intenso. É difícil, a pessoa, ela às vezes não consegue ligar para alguém, fazer um pedido. Ela sente muita ansiedade no corpo dela, ela fica tensa, ela treme, ela sua, ou seja, tem diversos sintomas físicos também. Então é algo muito mais potente. E a introversão fala mais de uma característica da personalidade em que a pessoa ela prefere ambientes em que não tenha tanta interação, ela prefere atividades mais sozinha, mas é uma questão de preferência, porque aquilo ali para ela acaba sendo mais gostoso, da preferência dela. Inclusive, eu já gravei um vídeo sobre introversão aqui, se tiver interesse, dá uma conferida. Mas uma pessoa pode ser introvertida e tímida também. Uma coisa não exclui a outra, mas aí a gente tem que avaliar cada caso. E para uma pessoa transpor essa timidez, lidar com isso, conseguir superar a timidez, é possível, porém, não vai ser confortável.
para as mudanças acontecerem, a gente tem que passar por situações desconfortáveis. Mas não é qualquer situação de ir lá e se jogar no mundo, não. São situações intencionais, planejadas. Então tem todo um esquema, digamos assim, que a gente vai construindo para que essa pessoa vá se expondo às situações e assim ir superando essa timidez. Fora toda a questão de crenças, de que nós temos que avaliar, olhar com calma, que tipo de crenças estão impedindo com que essa pessoa tenha interações sociais tranquilas ou minimamente satisfatórias para ela. Por exemplo, uma crença bastante comum na timidez é: para eu ter valor, eu preciso ser gostado por todos, ou eu não posso errar, senão as pessoas vão me julgar. Então a gente tem que rever essas crenças e também, junto com isso, a parte prática, que é se expor a situações de uma forma gradual. Então tudo isso a gente trabalha na psicoterapia. Mas tu pode tentar fazer isso em casa, tu pode te expor a algumas situações também. A ideia da exposição gradual é que tu pense primeiro em situações que são menos difíceis para ti e vai fazendo uma escadinha de exposição. Então, por exemplo, no teu caso, pode ser que uma situação que tenha um certo nível de exposição e que gere um pouco de ansiedade seria, por exemplo, ligar para alguém e fazer um pedido, ao invés de mandar mensagem de texto, mas se forçar intencionalmente a ligar para falar com alguém no telefone. E aí, depois disso, que já fez isso, já conseguiu diminuir um pouco o nível de desconforto que dá esse tipo de situação, já pode pular para uma próxima etapa, que seria, por exemplo, falar com um atendente presencialmente numa loja ou até fazer alguma reclamação para alguém de um atendente no momento que não foi atendido o teu pedido. Pode ser fazer um comentário com um colega, te expor numa reunião. Depois tu vai aumentando o tempo que tu vais interagindo com as pessoas. Então, por um tempo maior, participar de um grupo, conversas de grupo mais longas, fazer apresentações, né? Começar com um público pequeno e depois ir aumentando o número de pessoas que estariam te assistindo. Então, são só ideias aqui, só para tu teres uma noção que é uma escada. A gente não começa do topo, a gente começa do menos desconfortável e vai aumentando esse desconforto. E o segredo para isso dar certo é a repetição. Precisa fazer várias vezes, não é uma vez que tu fez, que aí, nossa, agora minha vida mudou. Não é bem assim. Precisa uma constância nisso. Colocar no teu dia, todos os dias, um pouquinho, alguma situação ali que te gera desconforto e encarar essa situação. E ir lidando, aceitando esse desconforto também. Até que um dia, quem sabe, ele vai deixar de ser desconfortável. Então o cérebro, ele precisa entender que nessas interações não tem risco. Tu não tá sofrendo um risco de vida. Às vezes pode ser realmente coisas, ideias que nós mesmos temos na nossa cabeça. E outra dica que eu te dou é pedir também um feedback para alguém de confiança, é claro. O que ela te percebe, como é que ela percebe que tu interage, o que ela vê de fora, assim, para quem sabe contribuir também com o teu desenvolvimento. Será que tem alguma coisa que tu faz que tu não percebeu? Mas eu tô dizendo isso não para que tu busque críticas destrutivas, então por isso que é muito importante escolher bem quem vai te ajudar com isso. Tem que ser uma pessoa de confiança que saiba dar críticas construtivas. É para que tu te desenvolva e não para que tu se sinta inadequado e não, então, e volta pro casulo de novo. E não te esquece de cada vitória, cada exposição, comemore essa conquista. Então é importante reconhecer a tua evolução também. Então agora que tu já sabe como transpor essa timidez, eu te trago algumas perguntas para que tu possa iniciar esse processo. Se tu pudesse ser mais confiante em interações sociais, qual seria o primeiro passo que tu daria em direção a isso? Se tu for mais espontâneo, mais aberto nas tuas interações, o que tu acha que pode acontecer? E se acontecer essa coisa, como que tu pode lidar com isso? Que habilidades que tu pode desenvolver na tua vida? E como que tu pode colocar em prática essas habilidades? E uma reflexão importante aqui. Para ti, ser perfeito nas interações sociais é importante mesmo? O que tu acha que de verdade importa nas interações? É a perfeição
Ou é a conexão, é a parceria, é a reciprocidade? Então são coisas para tu pensares aí. E se para ti for difícil vencer essa timidez sozinho, nós psicólogos estamos aqui para isso também, para te ajudar a superar, a encarar esses desconfortos. Então a terapia cognitivo-comportamental traz uma série de técnicas, de reflexões também, para que tu consiga lidar com tudo isso. Tu não precisa também passar por isso sozinho. Porque às vezes pode ser bem desafiador também. E se por um acaso tu tem uma grande ansiedade, é muito intenso, aí também eu te indico muito fortemente que tu busque uma psicoterapia. Porque conviver com ansiedade social é muito desafiador, tá bem? Se esse vídeo foi útil pra ti, se tu gostou, dá um like. Se quiser comentar aqui embaixo alguma experiência sobre timidez, fica à vontade e compartilha esse vídeo com quem pode se beneficiar desse conteúdo também, tá certo? E eu te espero num próximo vídeo.